Olá pessoal, meu nome é Ícaro Jorge. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o doutorado sanduíche. Inicialmente, antes disso, curta esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui caso surja alguma dúvida no decorrer do vídeo. O que é o doutorado sanduíche? Quando a gente pensa em doutorado sanduíche, a gente está pensando num sanduíche mesmo, né? Um doutorado que uma parte você faz em um país, um meio em outro país e no outro e termina, né, na outra parte do país. Quando a gente está pensando no Brasil, a gente está pensando num doutorado que é feito inicialmente no Brasil, no meio em outro lugar do mundo e finaliza esse doutorado no Brasil. Atualmente eu faço doutorado sanduíche aqui na Universidade de Évora, em Portugal, pelo Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. Há outros programas que possibilitam o exercício do doutorado sanduíche. Inclusive, de antemão, já vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, porque pelo que eu pesquisei, há uma seleção em aberta na CAPES voltada para o doutorado sanduíche no Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior, que é o, né, chamado, apelidado PDSE. O PDCL é diferente do Programa Acadêmico Abdias Nascimento, e aí, já falando um pouco da diferença deles dois, é que o Programa Acadêmico Abdias Nascimento ele é voltado a ações afirmativas. Então, a gente está tratando aqui de um público de estudantes de doutorado negros e negras, mulheres, né, também pessoas do espectro autista. A gente está tratando de pessoas com deficiência, então é um outro programa voltado às ações afirmativas. Enquanto o PDSE é um programa voltado ao público em geral. Há diferenças, né, nos dois programas, porque o programa Abdias Nascimento, inicialmente, os professores escrevem um projeto em parceria institucional com outras universidades e depois abrem seleção para esses estudantes que são, né, brasileiros, que estão fazendo doutorado no Brasil, para que esses estudantes escrevam meio que subprojetos dentro daquele projeto guarda-chuva para a futura seleção, né, dentro do doutorado sanduíche. Então vejam que já tem um tema pré-estabelecido e esses estudantes eles se inscrevem. Então você já tem ali uma articulação entre as duas universidades. Quanto o PDSE abre a possibilidade do estudante ter já esse diálogo direto com esse professor estrangeiro, com esse orientador estrangeiro. Então fica muito focado ali na relação orientador nacional e orientador estrangeiro. No ponto de vista das bolsas, são muito parecidos. Na realidade, são iguais, né? Os estudantes do PDSE e os estudantes do programa Abdias Nascimento, ambos recebem as mesmas bolsas, né? E a depender do edital, tem edital que são 6 meses, tem edital que são 10 meses, então depende muito do edital, mas o valor da bolsa, né, são os mesmos, os benefícios são os mesmos e também o regulamento são os mesmos. Que mesmo nas diferenças são muito parecidos no que tange à execução do programa. Né? O que é que move fazer o doutorado sanduíche? Eu vejo que para fazer o doutorado sanduíche, o pesquisador, né, o doutorando, ele tem que ter, primeiro, noção de que é uma experiência de internacionalização da sua pesquisa. Então, de certa forma, é interessante que você tenha predisposição a estar em outro país, conhecer outras pessoas, olhar para outros dados, para outras perspectivas e também se aprofundar em outra cultura universitária. Tem gente que faz o doutorado sanduíche como uma parte da tese, tem pessoas que compreendem que a tese ela pode ter ali traços do ponto de vista da experiência muito mais teórica, né, desse doutorado sanduíche. Então, vale de cada projeto, vale de cada pessoa a experiência que vai ser adotada no processo de doutorado sanduíche. É uma experiência importante, primeiro porque você internacionaliza sua pesquisa, você internacionaliza, né, o quadro teórico que você utiliza, você consegue trocar com outros pesquisadores internacionais, você consegue ter uma experiência internacional no seu currículo e que isso engrandece muito, e ainda há a oportunidade de que você possa fazer cursos nessas universidades que você faz. Eu atualmente estou na Universidade de Évora, eu fiz, né, estou fazendo inclusive, ainda não terminou, um curso de competências transversais, fiz curso sobre fundamentos de linguagem R, curso sobre ética em pesquisa, curso sobre ciência aberta. Então, cursos que eu não tinha feito no Brasil e que aqui eu faço tenho feito de uma outra perspectiva, a partir de um outro olhar, sempre articulado com a minha orientação no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto importante para pensar o exercício, né, do doutorado
sanduíche nessa relação de que você vai se formar como doutor, né, caso consiga defender a tese, tudo certinho, no Brasil. Então, a sua relação com o seu orientador no Brasil, ela não pode ficar a ver navios só porque você está fora do Brasil. Uma relação cotidiana e sempre estar articulando esse processo nacional com esse processo internacional. O doutorado sanduíche é importante, tá com vagas abertas, né? O edital aberto na CAPES, são mais de 2.000 vagas, então é uma oportunidade de você poder internacionalizar sua pesquisa. O que é que você precisa, né, para fazer o doutorado sanduíche? Para o PDCE você precisa, né, ter um projeto, encontrar um co-orientador estrangeiro, articulado com seu orientador, obviamente. Você precisa que ambos, né, correspondam, né, gere ali uma anuência, uma declaração que você possui a fluência naquela língua para o país para qual você vai. Então, um país de língua inglesa, você precisa ter a fluência na língua inglesa. Há editais que pedem que você tenha o TOEFL, então tudo isso precisa ser planejado para que você tenha essa possibilidade, né, de exercer essa bolsa. O programa Abdias de Nascimento, a questão da língua, ela requer, obviamente, né, para o país que você vai, mas essa língua pode ser declarada pelo professor orientador. Então, não necessariamente você precisa ter o TOEFL ou o Duolingo Test. Né? Depende muito do edital, então tem que olhar o edital em relação a isso. Mas para além da questão da língua, você também tem que ter um projeto. Então esse projeto ele tem que ser avaliado. Então você envia esse projeto precisa fazer sentido, né, para a universidade que você vai, precisa fazer sentido para a pesquisa do orientador que vai receber. Então tudo isso precisa estar dentro do seu planejamento. E além disso, né, após a aprovação, o seu orientador precisa mandar uma documentação e você tem toda uma burocracia para resolver. E aqui eu vou trazer um pouco a minha experiência do ponto de vista da burocracia. O programa, né, para qual eu prestei foi o programa Abdias de Nascimento. Uma parte dessa relação com o orientador estrangeiro, ela já foi resolvida pelo orientador, pelo coordenador do projeto no Brasil. Então, essa relação com o orientador estrangeiro, que, por exemplo, no programa, no PDSE, esse estudante muitas vezes precisa correr atrás desse coordenador estrangeiro, mandar e-mail, esperar que esse orientador estrangeiro aceite a sua pesquisa, etc. No programa Abdias de Nascimento, essa relação já é mais rápida, porque tudo se dá em torno do coordenador brasileiro. Então, como foi a minha experiência, né? Eu enviei um projeto, a declaração tratando da língua estrangeira, enviei para a seleção da universidade desse coordenador, foi feito todo um edital, enfim. Esse projeto ele foi aprovado e aí tive a fase da entrevista. Então, cada edital vai trazer as suas fases, mas normalmente tem uma entrevista, tem um diálogo com o orientador estrangeiro, com o coordenador estrangeiro. Depois, você recebe, né, o estudante recebe uma declaração, um termo de aceite desse orientador estrangeiro, que vai possibilitar com que você dê início às burocracias no seu país, no caso no Brasil. A primeira burocracia é o seguinte: você já vai ter que ter o passaporte. Então quem quiser ter internacionalização no currículo já faz o seu passaporte. Esse é um passo que você pode fazer a qualquer momento, né? É um pouquinho caro, mas pode fazer. E você precisa tirar o visto. No meu caso, eu vim para Portugal, então precisei tirar um visto de estudante para Portugal. Cada país vai ter a sua burocracia. Então esse é o primeiro passo. Você precisa estudar a burocracia do país para onde você vai. Então, você vai para os Estados Unidos, tem uma burocracia específica para a emissão do visto. Se você vai para a Inglaterra, tem uma burocracia específica. Então, você precisa estudar como é que se dá essa burocracia. Então, fez o estudo sobre essa burocracia? Ok, vamos lá. No meu caso, eu precisei ir para a VSF Global. Eu estava em Brasília, então eu fui na VSF Global em Brasília. Você paga uma série de taxas. Depois eu posso até fazer um vídeo tratando sobre essas taxas, quais são, o que é que eu paguei. Inclusive, acho que eu paguei um pouquinho a mais, porque eu paguei para que eles fizessem um formulário para mim. Mas você pode fazer o seu próprio formulário. Então, enfim, fica muito a seu critério. Enviei fui, né, com todas as declarações. Eu marquei presencialmente, eu não fiz via correio, mas é possível fazer via correio também.
levei todas as declarações, eles faziam análise das declarações, no caso eu paguei para eles fazerem o formulário. Então eu paguei tudo. Não foi um valor baixo, tá? Deu quase R$ 800 o que eu paguei, 700 e alguma coisa. F Global envia, e aí acho que tem, né, todo um procedimento lá para avaliação, para olhar para a resolução, para ver como é que funciona isso, e ver se a documentação está correta, ver se está tudo corretinho. E depois disso, você recebe, dado, com o seu passaporte. Então você já recebe, eles marcam para você pegar o passaporte e você já vê, né, se você recebeu o visto ou não. No meu caso foi tudo muito rápido mesmo, né? O meu procedimento deu em torno de 15 dias úteis, mas eu vi pessoas que teve um resultado muito mais lento, né? Eu vi experiência de pessoas que demoraram 60 dias. Então, assim, vai com tempo, né? Tenta organizar para correr atrás dessa documentação com tempo, porque sem um visto você não pode viajar. Para você tirar o visto do estudante, você tem que ter essa carta do orientador, você tem que é, emitir, né, uma declaração que é o CEDAM do governo federal em relação ao Ministério da Saúde, que você faz a emissão, que é meio que uma certidão para que você tenha direito à saúde no país para onde você vai. Você tem que ter alguns outros documentos, né? Então é interessante que você envie, por exemplo, um extrato bancário para demonstrar que você tem ali uma renda para possibilitar essa viagem. Se possível, você já enviar o lugar onde você vai ficar, então a estadia, você tem que comprovar que você tem uma estadia lá, né? Você pode fazer um processo de arrendamento à distância, um processo de contratação de uma residência estudantil, que foi o que eu fiz. Ou você pode, por exemplo, reservar um período, né, no Booking e você mandar essa reserva como comprovação. Na época eu ainda não tinha feito a reserva no alojamento estudantil que eu tô, então eu enviei a reserva no Booking. Serve também. Tudo isso você precisa ter, né, além dos outros documentos obrigatórios, como cópia do RG, do CPF, etc., que eles vão pedir para a emissão do visto. Ok, o visto chegou, o meu demorou 15 dias úteis. Chegou com o visto na mão, você vai correr atrás, né, de resolver os outros elementos. Documentação, tudo certo. A bolsa não demora muito de cair, né? Demora um pouco, mas cai. E aí essa bolsa cai em reais. Então aí é um outro processo para se pensar, porque você precisa obrigatoriamente contratar um seguro saúde, né? Quando você sai. E o seguro saúde é, né, feito por você, não é feito pela CAPES. Então você contrata o seguro saúde, a CAPES ela manda esse valor, né? Você recebe esse valor para o seguro saúde, você recebe adicional localidade, o valor do seguro saúde, você recebe o valor das passagens, né? Na realidade, é um adicional de deslocamento, não é um valor referente às passagens. Porque pode ser que suas passagens sejam mais caras do que o valor que veio, e aí você que dá conta, você que paga, você que arca com esse acréscimo da passagem. E você recebe também o equivalente a algumas bolsas, né, no início. Então, essas são as informações, né? E acho que é importante que você tenha a noção de que, a depender do país que você vai, essas bolsas dão, né? Dá certinho, esse valor dá para você se alojar certinho. Se você fizer com todo cuidado, com, né, cuidado do dinheiro, dá para fazer, dá para lidar, sem passar necessidade, a depender do país que você vá. Mas alguns países, né, a CAPES compreendendo esse cenário, algumas cidades, né, onde você vá, onde você fique, você pode ganhar um adicional localidade. Mas aí você tem que olhar na lista quais são as cidades que recebem esse adicional localidade. Então, a depender disso. Tem outros elementos também, mas que eu acho que são pormenores, que depende muito do caso. Então, você tem adicional, por exemplo, dependente, né? Se você tiver um filho, etc. Então, tudo isso aí são pormenores que pode ocorrer, então é importante que vocês leiam o edital. Além disso, né, você tem todo o processo de conseguir fazer essa transação bancária do real para a moeda do país que você vai. Então, eu, por exemplo, eu fiz o cartão Wise, né? Me serviu muito bem, é o que eu lido aqui.
em Portugal, mas tem outras pessoas que fizeram outro tipo de cartão. Então depende muito da pessoa. Mas eu super indico o Wise, tem vários vídeos no YouTube, eu posso fazer até um como é que funcionou essa minha relação com o Wise. Depois que você chega no país, né? Ok, foi tudo ok, passei pela imigração, pá, tranquilo. Você tem que mandar a comprovação de que você chegou no país para a CAPES. E aí você manda essa comprovação de que você chegou num país para a CAPES e a CAPES vai ali dar a aprovação para que você possa receber as outras bolsas. Essas outras bolsas que você vai receber já no valor da moeda local, né? No valor na moeda do país que você está. Então, no caso que eu estou em Portugal, eu já recebo essas bolsas em euros. Então, vai depender. Às vezes a CAPES manda 3 juntas, às vezes manda uma só, às vezes manda 2. Então, é sempre bom que você se organize financeiramente para que você não fique muito dependente dessa bolsa que vai cair. Ela vai cair, mas é sempre bom você ter um dinheiro reserva ali. Então, dica de experiência própria aqui para vocês. Outros pontos, né, eu posso trazer em outros vídeos, que é um pouco a convivência, né, o cadastro da mobilidade aqui, como é que se deu isso, mas eu vou trazer em outros vídeos, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas se eu pudesse deixar um recado para você que tem interesse em fazer doutorado sanduíche, faça. É muito, muito legal, muito interessante. Eu tenho aproveitado essa oportunidade com muitas forças, assim. Tenho aprendido muito, tenho trocado muitas informações, tenho tido uma experiência realmente muito exitosa. É óbvio que tem aquela dificuldade, você tá fora do seu país, você não pode voltar pro seu país, esse é um ponto, inclusive, que tá no edital da CAPES, você não pode voltar para o seu país, você não pode sair desse país, então eu não posso sair de Portugal sem autorização da CAPES, e aí tem critérios específicos acerca dessa autorização, mas é uma experiência muito boa, é uma experiência que agrega muito ao seu currículo e agrega muito a você como pessoa também. Então, vale muito a pena. Se tiver oportunidade, se inscrevam, leiam bastante o edital, aproveitem a oportunidade que o governo brasileiro pode te dar enquanto pesquisador, né? Te conceder enquanto pesquisador. É parte do processo de investigação e de internacionalização da ciência no Brasil, você ter editais como esse, você ter oportunidades como essa. É justamente essa formação que o Brasil também precisa enquanto país para a produção de ciência. Façam doutorado de sanduíche, tenham experiência internacional, porque isso agrega muito, muito mesmo o seu currículo, mas também para você enquanto pessoa. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.